falado ali, né, sobre os meios de comunicação, sobre introdução a redes, definição, hierarquia, topologia, a gente chega no meio de transmissão de dados. Falei inicialmente em vídeos anteriores que a rede é formada por um conjunto de dispositivos computacionais interconectados, né, dois ou mais, só que ela precisa de um meio físico de comunicação. Então aqui a gente entra na transmissão de dados. O meio de transmissão de dados serve para oferecer suporte ao fluxo de dados entre dois pontos. Computadores em rede ficam ligados, né, por meio de fios elétricos, fibras ópticas, ondas de rádio, raios de luz, e nas redes com fio, né. Pode-se utilizar o par trançado ou cabo coaxial. Conforme Foroza aí, né, 2006, essa imagem até dele, comunicação de dados é a troca de informações entre dois dispositivos através de algum meio de comunicação, como por exemplo, um fio de par trançados. Então, a comunicação se dá por um meio físico de transmissão de dados, seja ele cabeado ou não. E quais são os meios de transmissão, então? A transmissão de sinais sob a forma de ondas eletromagnéticas é suportada em meios de transmissão que podem ser guiados, que são os cabeados, né? Ou não guiados, que é a rede sem fio, o ar, o vácuo. Conectividade, a gente tem dois tipos, né? O ponto a ponto, ligação entre dois dispositivos, e o multiponto, que é um meio compartilhado por mais de dois dispositivos. E o modo de comunicação, a direcionalidade dele, né? A forma dos dados transmitirem, trafegarem, a gente tem um simplex, comunicação unidirecional, um exemplo é o rádio, a televisão, a Ralph duplex, que é aquele rádio policial, né, que é a comunicação direcional, só que alternada, hora envia, hora recebe, e a comunicação full, que é a comunicação bidirecional simultânea, tem dois canais de comunicação, um exemplo é o telefone, né, a telefonia móvel. A transmissão de dados em uma rede tem como finalidade promover a comunicação. Um sistema básico de comunicação de dados, ele é composto por 5 elementos, né, que é a mensagem, o emissor, o receptor, o meio e o protocolo. E aqui eu listei cada um deles. Vamos pensar, antes da gente falar dessa listagem, que nada se propaga, né, nenhuma comunicação se dá de forma única, né? A gente tem que pensar que numa transmissão de dados, eu não quero um monólogo, vamos dizer assim, eu quero um diálogo. Então preciso que ambos os lados conversem. Pensando nisso, a gente pode definir então os 5 elementos. O primeiro aí é a mensagem. A mensagem é a informação a ser transmitida. Pode ser constituída de textos, números, figuras, áudio e vídeo. Ou seja, é uma combinação desses elementos, é uma combinação multimídia. O transmissor é o dispositivo que envia a mensagem de dados, pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo, entre outros. Temos um receptor, que é o dispositivo que recebe essa mensagem, que pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, a mesma situação de cima, né? Então, o transmissor e receptor pode ser um meio, né? Vai ser o dispositivo que vai estar enviando e o que vai estar recebendo. Já o meio é o caminho físico por onde a viagem, né? As mensagens viajam, trafegam, são dirigidas do receptor, do transmissor, receptor, do receptor ao transmissor. Já o protocolo, que é aquele conjunto de regras que já explicamos antes, né? É um conjunto de regras que governa a comunicação de dados. Ela representa um acordo entre dispositivos que se comunicam, né? Podemos pensar em protocolos igual à própria língua portuguesa, cara. Para que todo mundo se comunique aqui no Brasil, a gente tem que falar a mesma língua, né? Então, o mesmo protocolo. Então, a gente tem os tipos de transmissão. Segundo Torres, existem 3 tipos de transmissão de dados: a simplex, a Ralph e a full. Na simplex, a transmissão é unidirecional. Um dispositivo é o transmissor e o outro dispositivo assume o papel de receptor. E a transmissão se dá em um único sentido, em uma única direção. A imagem ao lado vai ajudar a gente a entender isso. Já uma comunicação Ralph duplex, a transmissão de dados é bidirecional. Só que
elas precisam compartilhar, elas normalmente compartilham o mesmo canal, tá? Elas não é que elas precisam, normalmente acontece isso. Então, uma hora envia e uma hora recebe os dados. E já a full duplex, a gente abre 2 canais de comunicação. Então, ela é a verdadeira comunicação bidirecional, no qual eu tenho um canal somente enviando, um canal somente recebendo. Esse é o caso da telefonia celular. Quando a gente usa um aparelho celular, a gente ocupa 2 canais numa célula. Então, um canal fica exclusivo para enviar e o outro para receber. Por isso que você, quem está na ligação, vamos dizer, o ponto A e o B, consegue ir falando ao mesmo tempo. No modo simplex, a comunicação é unidirecional, ou seja, somente em um sentido. Somente um dos 2 dispositivos e um enlace pode transmitir, enquanto o outro apenas recebe. A transmissão na TV aberta é um exemplo sobre a comunicação simplex. Simplesmente o aparelho de casa é um receptor e a antena é um transmissor. Então simplesmente a gente tem a onda, né, em um único sentido, né, a comunicação ali. No modo Ralph, cada estação pode transmitir bem como pode receber, mas não ao mesmo tempo. Quando o dispositivo está transmitindo, o outro apenas recebe e vice-versa. Esse modo é como uma estrada de pista única. Desculpe. O tráfego é permitido em ambos os sentidos, só que hora espera, hora segue, né? É o famoso pare e siga. Já o modo full, também chamado de duplex, ambas as estações podem transmitir e receber simultaneamente. Este modo é como uma via de mão dupla, com o tráfego fluindo em ambos os sentidos e ao mesmo tempo. Nele, sinais em um sentido compartilham a capacidade, né, de enlace com sinais trafegando no sentido oposto. É por isso que normalmente numa transmissão full, ainda mais em rádio, a gente tem normalmente uma limitação, né, para a transmissão, porque você tem que fazer uma espécie de equilíbrio ali. O enlace então contém 2 caminhos e os 2 fios separados fisicamente, um para a transmissão e outro para a recepção. A capacidade do canal é dividida entre os 2 sinais, que trafegam em ambos os sentidos. Um exemplo é a rede telefônica, né? Então, quando 2 pessoas estão conversando no telefone, elas estão utilizando cada uma 2 canais, um para enviar e um para receber, e assim elas conseguem estabelecer uma comunicação bidirecional em tempo real. Fechamos o vídeo 7, né? O 7º conteúdo, a gente poderia dizer, da aula. E a gente se prepara para ir para o último aqui, que são os meios de transmissão.